Evangelho de Lucas 23. A partir do verso 33. Mas antes de fazermos a nossa leitura, nós temos um pedido de oração para Kathleen Ohana, 8 anos de idade, com alterações do diabetes de 620 a 150. Pedido de oração da família do irmão Renivaldo. Vamos orar ao nosso Deus. Muito bem. Oi? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, te agradecer pelas suas muitas misericórdias, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, por causa da tua palavra, e queremos te pedir, Senhor, em favor dessa criança, Pai, da Kathleen, e te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de sua vida. Cuida, Senhor, da saúde desta criança. Se compadeça, Senhor, dessa vida. E queremos mesmo, Senhor, te pedir, mas a sua vontade, Pai, é que é estabelecida sobre todo este mundo e toda a sua criação. Santo Deus, abençoe a vida da Kathleen, Senhor. Tenha misericórdia dela. Cuida de seu pai, de sua mãe, e que o Senhor se compadeça dessa criança, como se compadeceu o Senhor daquele menino que foi levado pelo pai até a sua presença. E nós queremos colocar, Senhor, essa vida diante do trono da tua graça. Peço pelos demais enfermos, peço, querido Deus, pela saúde de seu Antônio. O Senhor tenha misericórdia dele também, Pai. Peço que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um destas almas que estão aqui nesta noite. Cuida também da irmã Eunice, que está adoentada, Pai, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde também. E abençoe a sua palavra. Prepara os corações. Fala não, Senhor, o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Peço que o Senhor abençoe a nossa nação e abençoe, Senhor, aquele que será o líder desta nação. Que o Senhor esteja abençoando este país. É o que nós te pedimos, e agradecidos pelo seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, e ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
e repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus foi crucificado e ainda ficou nu. A vergonha foi muito maior, porque não era lícito nem um filho ver o pai nu. Jesus estava lá com toda a vergonha por causa do seu e do meu pecado. Jesus não foi para a cruz por causa dele, foi por causa do seu e do meu pecado. Versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: a outro salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal ele fez. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. A mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus chegar no Gólgota, Jesus já vinha preparando o coração dos seus discípulos, da sua igreja. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos principais, dos religiosos, eu vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus então reúne a sua igreja. Jesus então pega uma bacia com água, uma toalha, e começa a limpar e lavar os pés dos seus discípulos. Não, Senhor, o Senhor não tem que lavar os nossos pés. É para vocês aprenderem que não tem um maior que o outro, que não tem um mais importante do que o outro, e que quando um sujar o pé com este mundo, pecar, o outro esteja pronto, não somente para ajudá-lo, mas também para perdoar o pecado do seu irmão. Seu irmão não é perfeito. O irmão que senta do seu lado, no banco do lado, ele não é uma pessoa perfeita. Esse que está falando aqui no microfone também não é uma pessoa perfeita. Então Jesus, ele vai, lava os pés dos seus discípulos, mostrando o princípio da humildade, ao contrário dos homens hoje das religiões, que são todos grandes e importantes. Jesus ensinou para a sua igreja: aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o quê? O servo de todos. Mas é um princípio ao contrário do que se faz hoje. E aí, a continuação, Jesus vai e continua falando com seus discípulos, dizendo para eles assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz para vocês como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma paz passageira. Talvez vocês
esteja no seu final de semana em paz. Chega na segunda-feira, mas a sua paz era com o mundo e não com Deus. E aí, a paz que nós temos, o mundo está em guerra, a guerra está instaurada. O mundo está sendo devastado pelas doenças e pela peste. O mundo está sendo devastado pela ganância, pelo ódio e pela crueldade dos homens malignos. Os homens se tornam mais arrogantes, mais malignos a cada dia. Mas por que o cristão, aquele que já entregou sua vida para Cristo, ele tem paz? Porque o princípio da sua paz emana de Jesus. Então Jesus ensinando a sua igreja antes de ir para a cruz, antes de ficar entre o céu e a terra, o Senhor Jesus, ele não teve lugar neste mundo. Por que Jesus não teve lugar neste mundo? Porque quando ele foi nascer, ele nasceu aonde? Na manjedoura. Não tinha lugar na estalagem, não tinha um quarto especial no hospital da Unimar, não tinha um quarto especial na Santa Casa, não tinha. Tinha uma manjedoura. Quando Jesus foi ser crucificado, não tinha lugar para Cristo neste mundo, porque ele ficou entre o céu e a terra. Quando o corpo de Cristo foi ser sepultado, não tinha sepulcro. Por isso apareceu José de Arimateia e com Nicodemos pediu o corpo de Cristo, desceu-o da cruz e levou para o sepulcro de José de Arimateia. Jesus não tem lugar neste mundo. Então eu não sei por que você ama tanto o mundo. Jesus então chama a sua igreja, os seus discípulos, e institui a ceia do Senhor, mostrando para eles o que iria acontecer. Esse é o meu corpo que por vós é dado. E aí a profecia do livro de Isaías, que já dizia, olha, o Pai agradou moê-lo. E aí Jesus disse, este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. O sangue de Cristo que ia ser vertido na cruz do Calvário, o sangue de Cristo que ali naquele ponto é onde o homem se encontra com Deus e é reconciliado com este mesmo Deus. Então depois da ceia, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, eles cantaram um hino e foi para aquele lugar onde Jesus costumava ficar com seus discípulos, a sua igreja em particular. E aí então foi quando chegou a turba, os soldados romanos com Judas Iscariotes, 400 soldados. E Jesus pergunta duas vezes, a quem vocês estão buscando? Quem vocês estão buscando? Jesus, sou eu. Jesus ele não foi preso. Jesus ele não foi levado à força. A Bíblia diz que Jesus ele se entregou. E Jesus então se entrega, os seus discípulos fogem. O Pedro e o Simão Zelote, que andava cada um com a espada, puxaram a espada. Pedro cortou a orelha do Malco. Jesus foi lá e falou, guarda a espada. Pegou a orelha do Malco do chão, colocou a orelha do Malco no lugar. Antes de ir para a cruz, antes de cair na mão do escarnecedor, Jesus ainda curou o homem ainda. Então Jesus vai para o Sinédrio, na casa de Caifás, na casa de Anás. O Sinédrio era o jurídico dos judeus, da religião, aqueles que podiam julgar as causas. Jesus é levado à noite para o Sinédrio. Não podia levar Jesus à noite para lá, mas eles levaram, porque eles não são homens idôneos, são corruptos. Na casa de Anás e Caifás, Jesus é mandado então para o Pilatos.
De Pilatos, Jesus foi arremetido para Herodes. De Herodes, Jesus foi arremetido de novo para Pilatos. Então chegou um ponto em que Pilatos não teve como fugir daquela responsabilidade, e mesmo lavando as mãos, ele não conseguiu se inocentar. Uma coisa que eu vou dizer para você, está aqui esta noite. Se você ficar em cima do muro, isso não significa que você é inocente do seu pecado. Ah, mas eu não tive nenhuma responsabilidade. Você não é inocente do seu pecado. E aí, depois que a sentença foi dada, descendo Jesus do Forte Antônia, carregando o madeiro, o lenho em suas costas, indo para o lugar chamado o Gólgota. A cruz de Cristo, meus irmãos, a mensagem da cruz de Cristo, ela não somente é um marco na história antes de Cristo, depois de Cristo. A cruz de Cristo e sua mensagem não é somente o princípio do cristianismo. A cruz de Cristo não é uma divisão entre brancos e negros, ricos e pobres, socialistas e comunistas, crentes e ateus. A cruz de Cristo, ela é uma divisão, um divisor de águas que marca aquilo que Deus olha do céu e vê: o salvo e o não salvo. Não pensa que para Deus tem outro grupo. Para Deus, quando Deus olha do céu e Ele olha o marco da cruz de Jesus, da cruz de Cristo, só tem duas posições: o salvo e o não salvo. Então a cruz de Cristo não é somente um fato histórico, divisão de tempo, não é o princípio do cristianismo, não é uma divisão de raças ou de crédulo. A cruz de Cristo, vista por Deus, é somente um divisor de águas. A cruz do centro, salvação; cruz da direita, o salvo; cruz da esquerda, o perdido. Em qual dessa posição você está? Qual lado que você se encontra? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, olha só o que Paulo, ele diz, versículo 18. Então Paulo, escrevendo esta carta à igreja de Corinto, da cidade de Éfeso, a cidade de Corinto, meus irmãos, não era uma cidade religiosa, ou boa, ou maravilhosa. A cidade de Corinto era uma cidade pervertida, terrível. E aí Paulo, escrevendo a carta para essa igreja que estava estabelecida nessa cidade, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de quê? É o poder de Deus. Então Paulo, quando ele vai falar sobre a mensagem da cruz, ele não faz uma separação de pessoas, ele não faz uma separação de crédulo, ele não faz uma separação de cor, de estado social, mas Paulo, ele faz a separação da seguinte coisa: ou você é o salvo, ou você é o perdido.
É uma loucura para os perdidos. É o poder de Deus para quem é salvo. Olha só que interessante. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e nós vamos ver o que Jesus ele vai dizer sobre isso. Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia. A mensagem da cruz. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do verso 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, você quer seguir Jesus? Se eu fazer uma pergunta aqui, quem quer seguir Jesus aqui? Aí a pessoa levanta a mão. Jesus vai continuar dizendo: renuncia-se a si mesmo. Continuação do versículo: tome sobre si a sua cruz e faz o quê? E me siga. Jesus aqui não está dizendo que você vai carregar a cruz que Cristo carregou. Jesus não está dizendo aqui que a cruz que você vai levar não é a cruz que ele levou até o Gólgota, porque a cruz que Jesus levou até o Gólgota é a cruz da salvação para sermos salvos. Então você não é salvo porque você carrega a cruz, porque quem carregou a cruz da salvação foi Cristo. Você é salvo por Cristo. Cristo é a salvação. Ele é o Salvador. Salvador não é igreja. Salvador não é batismo. Salvador não são as boas obras que você é bonzinho. Salvador é Cristo. Mas Jesus, ele olhando para os seus discípulos, ele diz assim: renuncia-se a si mesmo. Essa é a cruz que você vai ter que carregar, a cruz da sua renúncia. Renunciar a sua própria vida, o seu querer, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você quer nesse mundo. Renuncia-se a si mesmo. Sem renúncia não tem como você carregar sua cruz, porque Jesus diz assim: aí você toma a sua cruz e você me segue, porque a cruz que você vai carregar nesta vida é aquela cruz de renunciar a você mesmo, para você não ser o Senhor da sua vida. Você ainda é o Senhor da sua vida? Você ainda é o que manda na sua vida? É você que decide? Quando eu vou tomar uma decisão, a minha decisão é nas Escrituras, por Deus, ou é para mim? Pois é, sempre é para mim, nunca é por Deus. Você tomou a cruz de Cristo? De jeito nenhum. Você não tem palavra renúncia. A cruz que você vai ter que pregar todos os dias, aquilo que você quer, prega na cruz. Mas o que Deus quer? E o que Deus pensa? E o que Deus ali acha? Mas aquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho, eu pego e crucifico na cruz, porque essa é a cruz que eu vou carregar, a cruz da renúncia. Talvez você ainda é senhor da sua vida. Se você é senhor da sua vida, o Senhor Jesus ainda, ele não é o Senhor ainda seu. Não importa se você foi batizado, isso não interessa. Não importa se você vem de vez em quando na igreja, isso não significa nada. O que vai significar, meus irmãos, é a mensagem da cruz: divisão, salvo e perdido. Quem que é o salvo? Aquele que renuncia a si mesmo. Você está pronto para carregar a cruz? Pois é, né? Versículo de número 25.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai acontecer o que com ele? Vai perder a sua vida. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, vai achar a sua vida. Porque nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz, ela é o quê? É uma loucura. Por quê? Porque você vai ter que renunciar à sua vida. Porque você vai ter que deixar o seu eu, o seu ser. Porque a mensagem da cruz é uma loucura para este mundo, porque como é que a concepção humana vai entender que você vai ter que se renunciar a si mesmo para obedecer esse Senhor, para carregar essa cruz, para caminhar para o céu, para estar na divisão de águas como salvo. E aí o mundo diz assim: você tem que ganhar sua vida, rapaz. Você tem que ficar rico. Você tem que ser poderoso. E aí Jesus diz no versículo 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? O que adianta para você angariar coisas nessa vida e desobedecer a Deus? Fala para mim, o que adianta? Responde para mim. O que adianta você angariar coisas deste mundo e desobedecer a Deus? Não adianta nada. Vira pão de amargura, desce amargo. Não é bênção de Deus. Tem pessoa que confunde as coisas. A pessoa não tem discernimento bíblico, ele não conhece a palavra de Deus. Bênção de Deus não é amargo. Bênção de Deus, meus irmãos, é aquilo que diz o Salmo 119 acerca da palavra de Deus. A sua palavra, Senhor, para mim, ao meu paladar, é como mel. Tem pessoa que confunde, está bebendo água amarga e está falando que é bênção. Que aproveita você, fala para mim. O que você vai dar por recompensa no dia da sua alma? Seu emprego? Seu salário? Seu estudo? Você vai chegar com diploma no céu? Diploma não entra no céu. Todo o dinheiro que você pode angariar não vai entrar no céu. Se fosse assim, os homens ricos deste mundo dariam tudo para continuar vivendo. O Antônio Hermílio de Moraes passaria a apólice de seguro dele lá da Votorantim para o médico e falar assim: salva a minha vida. Não adianta. O que adianta para você? É por isso que Paulo ele diz que a mensagem da cruz é uma loucura para as pessoas. É uma loucura você servir a Deus. É uma loucura você honrar a Deus. É uma loucura você obedecer a Deus. É uma loucura você dizer que Deus ele é o Senhor da sua vida. É uma loucura. Para quem? Para quem é perdido. Por isso aqueles amigos perdidos que você tem, os perdidos, para eles é uma loucura você domingo à noite ou quinta-feira sair da sua casa e vir aqui. É perca de tempo você investir o seu dinheiro na obra de Deus para salvar a alma. Perca de tempo. Você está dando dinheiro para o pastor lá da igreja. Coitado, não sabe de nada. Encontrei meu patrão hoje, dono do posto, onde eu trabalhei à noite. Tinha dia que eu trabalhava dia e noite. Ele olhou para mim: ô Maurício, está pintando o cabelo? Eu falei: não pinto o cabelo não. Não ficou branco? Eu falei: não, mas é assim mesmo.
E aí Jesus ele olha e diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória, versículo 27, glória de seu Pai, e com seus anjos então dará a cada um segundo as suas obras, e em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mas quem que ficou vivo dos apóstolos? Para ver. Quem foi o último apóstolo que viu Jesus? João. Qual foi a visão dele? Quando eu olhei para trás, diz o livro de Apocalipse, quando João é arrebatado para a ilha, da ilha do mar Egeu, chamada Pátimos, e ele olha e diz assim: eu vi os seus olhos como chama, seus pés como latão reluzente. Eu ouvi a sua voz como uma voz de muitas águas. O último que viu foi João, e foi o último da escola apostólica a morrer. Abra sua Bíblia, por favor, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, capítulo 2. Quando a Bíblia fala sobre a cruz de Cristo, meus irmãos, e aquilo que Jesus ele diz, a mensagem da cruz, que é a renúncia do próprio eu e do próprio ser, aquele que não perder sua vida, aquele que achar que tem que ganhar sua vida neste mundo, ele vai perder, e vai perder feio. E aí o apóstolo Paulo, aquele que escreveu a carta de Coríntios, aquele que escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 19, ele diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então aqueles que querem viver debaixo da lei, guardar o sábado para ser salvo, não vai. Versículo 20: eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Quando ele se crucificou com Cristo, quando ele encontrou Jesus, quando ele foi salvo pela mensagem da cruz, ele diz assim: eu não morri, eu continuei, agora eu estou vivo, e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo está dizendo: eu crucifiquei o meu eu na cruz de Cristo, e agora quem vive, eu vivo pela fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é renúncia. A mensagem da cruz é você pegar a sua cruz e seguir a Cristo e não fazer o que você quer. Você não está seguindo a Cristo, você é mais um da multidão que daqui a pouco vai embora. Não vai demorar muito. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 14. Mais longe, Gálatas capítulo 6, versículo 14: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o quê? O mundo está o quê? Mas peraí, eu não estou fazendo a vontade do mundo e não a de Deus. Como é que o mundo está crucificado para mim? Explica para mim aí. Cadê a cruz que você está carregando? Nenhuma conversa. O Paulo diz assim: olha,
Eu crucifiquei o mundo. Em primeiro lugar, para mim, é o reino de Deus. Pena que os cristãos, eles não entenderam isso ainda. Não entenderam, não praticam, não vivem. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Opa! A renúncia do princípio de Jesus para os seus discípulos e a sua igreja. Olha, meus irmãos, a mensagem da cruz, ela não é só de emoção, como aquele filme que o artista americano fez e foi produzido lá nos estúdios famosos de Hollywood, ou sei lá da onde. Aquelas cenas dos açoites, onde as pessoas choram, mas as pessoas deveriam chorar, porque se Jesus ele sofreu todo aquele escárnio, foi por causa do seu pecado e do meu. Você deveria ter vergonha de não tomar sua cruz e seguir a Cristo. É uma vergonha esses crentes, meus irmãos. Vergonha. Não vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, não. E é por isso, e só por causa disso. Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Vamos ler o que Paulo ele diz acerca dessas pessoas. Filipenses capítulo 3. Versículo 18. Olha só o que Paulo ele diz. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes disse, e agora também digo, vírgula. Mas ele fala de que maneira, irmãos? Contente? Feliz? Alegre? Qual que é a próxima palavrinha aí? Dá vontade de chorar mesmo quando a gente olha para essas coisas. Chorar. Pelo desdém, o desprezo que as pessoas têm por causa da cruz de Cristo e da sua palavra. Mas Paulo ele diz assim, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O fim deles é o quê? É a perdição. O Deus deles é o quê? É a sua barriga. É o ventre. Sabe qual que é o Deus da pessoa? É o ventre. E a glória deles? É para quê? Ei, você viu lá, irmão, o que eu fiz lá? Você viu lá o que eu comprei lá? Para que é a glória deles, irmãos? Para a confusão deles mesmos. Que pena. Final do versículo é mais triste ainda. Que só pensam. No que eles só pensam, irmãos? Só pensam nas coisas desse mundo. É o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber. Estão preocupados com isso. Eles não pensam nas coisas de Deus. Muito bem. O Senhor Jesus, quando a multidão andava atrás de Cristo, aquela multidão, aquele monte de gente, Jesus viu aquele monte de pessoa, olhou para todos eles, virou e diz assim: aquele que não ama menos o pai, a mãe, o irmão, a irmã, e a si mesmo, ele não pode ser o meu discípulo. Quantos você acha que da multidão continuaram seguindo a Jesus? Abra sua Bíblia novamente no princípio do texto onde nós começamos, em Lucas capítulo 23.
Jesus se entregou, foi manietado, levado a julgamento, não um julgamento justo. Foi contado no meio dos malfeitores para que a palavra de Deus fosse cumprida. E no versículo 39, lembra da divisão? A divisão é do que mesmo? Entre salvos e o quê? E perdido. Tá bom. Então o perdido, que está na cruz, Jesus é a cruz do centro, nós temos o outro malfeitor à direita, o outro malfeitor à esquerda. O perdido, ele diz assim: e um dos malfeitores, versículo 39, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também. Muito bem. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 18, 19 e 20, que ele chorando, ele fala que muitos são inimigos da cruz, porque no presente momento que aquela alma, ele quer que Jesus desce da cruz. Se Jesus descesse da cruz, o que ia acontecer com a gente? Nós estávamos todos condenados, todos, sem exceção, todos condenados, todos. O que o perdido ele quer? A alma que não é salva, ele quer, primeiro, um alívio das suas dores momentâneas. O que o ladrão está na cruz? Ele está crucificado, ele está à beira da morte. Então o que ele deseja? Um alívio para suas dores momentâneas, um milagre de Jesus para ele descer da cruz, e continuar vivendo na mesma imundícia que ele vivia. Mesma coisa, não vai mudar. O que ele quer? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O que Paulo disse aos Filipenses? Eles só pensam nas coisas deste mundo. Então a divisão: salvação, Cristo, o salvo e o perdido. No que o perdido só pensa? No mundo. Como o mundo anda, como o mundo veste, o que o mundo come. Eu quero ser igual a eles, eu quero ter o que eles têm, eu quero ser do mesmo jeito que eles. Eu quero descer da cruz. Não quero saber de cruz, não. Eu não quero renunciar à minha vida, porque eu quero ganhar a minha vida. Então você não compreendeu nada da mensagem da cruz. Nada. Você não sabe de nada. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, aquela que ficava perto de Hierápolis e no meio dela Laodiceia. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Então a pergunta que eu vou fazer para você: se você ainda não tem paz, você está vivendo num mundo, você está se enredando com esse mundo, sabe por que você não tem paz? Sabe por que as coisas não funcionam, não dá certo, e aquele amargor? Sabe por quê? É porque ainda você não tomou a cruz de Cristo ainda. Talvez você foi só batizado. E como o pastor ele não tem um raio-x de detector de mentira,
O pastor não tem detector de mentira. O pastor ele não coloca um detector de mentira no dia que a pessoa diz assim: pastor, eu entreguei minha vida para Cristo. Não tem detector de mentira. Olha. Mas a falta da paz, e a paz ela só vem por um meio, quando ela passa tem que passar pela cruz. Se você quiser fugir da cruz de Cristo, primeiro que você não tem salvação, você não é salvo. Se você não vive em paz, é porque essa paz não está emanando da cruz de Jesus. E aí Paulo ele diz: e havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É através da cruz de Cristo que nós temos paz com Deus, e também que nós somos reconciliados com esse Deus. Então, se você quiser fugir da cruz, se você quiser deixar a cruz da renúncia, então você não serve a Deus, Deus não é o Senhor da sua vida. Então, na divisão das águas, você não está do lado dos salvos, porque você não obedece a esse Senhor, você não é sujeito a Ele. Como é que você fala que você é salvo? Tiago falou assim: fala para mim da sua fé sem as suas obras. Mostra para mim. Hã? Fala. Não é assim não. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 13 e versículo 14. Olha só o que Paulo diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados. Você já viu algum morto tomar decisão? Aí a pessoa diz que ele é livre. Livre para quê? Paulo fala assim: você estava morto no seu delito e pecado. O que o morto faz? Ele decide alguma coisa? Ele está lá deitado lá, é ele que decide se você vai jogar ele no buraco ali, se você vai queimar ele, se você vai jogar ele dentro de uma reta escavadeira, jogar dentro de um poço. Quem decide por você é Deus. Se Deus não tocar no seu coração para você ser servo fiel, você nunca vai ser nada. Estáveis mortos na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então não tem como você ser salvo sem passar pela cruz. Não tem como você ser salvo sem renunciar à sua vida, sem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, sem ter Ele como Senhor absoluto da sua vida. Quando Paulo diz aos Efésios que ele é um prisioneiro, é porque ele conhecia como era um escravo romano, que tinha que ser totalmente sujeito ao seu Senhor. E sujeição é sim senhor, não senhor. Quando eu entrei na Nestlé para trabalhar 30 dias de contrato, estava dentro do Banco Bradesco, lá em Maria, desempregado, 2 filhos, desempregado, 3 meses, 4 meses desempregado, sem seguro-desemprego. Você pensa que é só você que passa dificuldade? Não sabe de nada. Não é assim não. Tem pessoa que pensa que os males da vida só caem sobre ele. As outras pessoas estão todos bem. Não é assim não. Desempregado, encerrando conta no banco, não tem o que depositar no banco, tem que encerrar a conta. Tem um serviço aqui, 30 dias de contrato, você quer? É só 30 dias.
Eu vou. Chegado lá, tinha um senhor lá, que ele chegava todo dia com um pano de álcool na mão, ensopado de álcool. Alcoólatra. Ô Maurício, faz aquilo ali. Sim, senhor. Fica responsável por esse negócio aqui, ó. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Pena que as pessoas não são sujeitas a Deus. Eles não são. Não são. Mas quando Cristo cravou aquilo que estava escrito contra nós na cruz do Calvário. Muito bem. Lucas capítulo 23. Eu trabalhava na Caiado Pneus, ressolando pneu de caminhão. E eu estava trocando o telhado da minha casa porque entrava mais água dentro do que fora. Mas não tinha colocado a calha, mas deu uma tempestade tão grande naquele dia. Quando eu cheguei em casa, a casa estava toda alagada e o reboque da laje estava caindo. Um pedaço do reboque caiu na cabeça da Juliana. Água, casa cheia de água. Olha, meus irmãos. Capítulo 23 de Lucas. Versículo de número 40. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal ele fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que o salvo ele pensa? No céu. Salvo ele pensa no céu. Salvo, a primeira coisa da sua vida é o reino de Deus. Aquele que carrega a cruz e renuncia a si mesmo, o primeiro lugar da sua vida é o reino. O que esse homem pediu para Cristo aqui? Não para descer da cruz, não para salvar sua pele. Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim. Esse é o salvo. A cruz é a divisão das águas. Salvo, perdido. Que lado você está? Aí você canta: Sim, eu amo a mensagem da cruz. Ama mesmo? Foi na cruz onde um dia eu vi. Ah, é? O caminho da cruz, quero estar ao pé da cruz. Quer mesmo? É verdade? Pois então Jesus ele diz: tome a sua cruz e me siga. A cruz do meio era a cruz da salvação. Aquele que enrola os céus com as suas mãos, aquele que pesou o pó da terra com balanças de precisão,
aquele que mediu os mares com as suas próprias mãos, aquele que é o Criador de todas as coisas e Senhor do universo, está na cruz do meio. Primeiro, Jesus perdoa quem não pede. Quem não pede o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus, ele perdoa sem pedir perdão. Ei, salvou a tantos? Verdade. Curou tantas pessoas? Verdade. Ressuscitou os mortos? Verdade. Por que você não salva a si mesmo agora? O desejo do salvo é o céu, seu pensamento é o reino de Deus, sua vida é Cristo. Por isso que a mensagem da cruz é o divisor de águas. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Então João, para falar do amor de Deus e da mensagem da cruz, ele diz no Evangelho de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada e está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual dentre o nosso Deus o acusava de dia e de noite. Versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aonde o sangue do Cordeiro foi derramado? Na cruz. Então por que você vai entrar no céu? Por causa do sangue do Cordeiro. Por que você vai vencer? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, ponto e vírgula. Qual que é o divisor da água do salvo aí? E não amaram a sua vida até renunciaram a si mesmo, tomaram a sua cruz, ouviram a mensagem. Lembra de uma coisa: quando Deus olha no céu, Ele não vê crente e ateu, Ele não vê católico e protestante, e nós não somos protestantes. Nós não estamos protestando nada contra ninguém. Deus, Ele não vê etnias. Deus, Ele vê só uma coisa pela sua cruz: salvos ou perdidos. E a mensagem da cruz que nós cantamos tanto é essa, não é outra. Por isso que Paulo diz que ela é uma loucura para o mundo. Mas para quem? Para aquele que é o perdido. Mas e para o salvo? O que ela é? O poder de Deus. Muito bem. E quero dizer para você nessa noite que se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele tocou no seu coração, na sua vida, para você tomar sua cruz e seguir Cristo, então faça isso. A mensagem não é para agradar você.
A mensagem é de Deus. É a mensagem da cruz. E se você ainda não conhece salvação, se você ainda não é salvo, é porque ainda você não chegou até a cruz de Cristo. Muito bem. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Bendito és tu, Senhor e eterno Deus. Bendita é a tua palavra, santo é o teu nome. E queremos mesmo, Senhor, te agradecer pela sua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua verdade absoluta ter sido anunciada. Quero te agradecer, Senhor, por cada vida e por cada coração. Peço que o Senhor abençoe, Pai, todas estas almas que ouviram da sua palavra. Peço, Pai, que o teu Espírito esteja tocando nos seus corações e abençoando as suas vidas. Peço, Senhor, que a tua palavra ela seja viva e eficaz em cada vida aqui nesta noite. Peço que o Senhor abençoe a Kathleen, seu Antônio, todos aqueles que estão enfermos, necessitados, todos aqueles, Pai, que necessitam de sua graça e de sua misericórdia. Também peço, querido Deus, que o Senhor quebrante todo o coração endurecido, toda a alma revoltosa contra a sua palavra, todo aquele que range os dentes, Senhor, para a tua verdade. Peço que o Senhor quebrante estas almas e estes corações e estas vidas. E que cada uma destas almas reconheça o senhorio de Cristo, cheguem mesmo ao pé da cruz. Pai querido, nos ajuda a sermos obedientes à sua verdade e à tua palavra. Abençoe a cidade de Oriente, de Marília, Pompeia. Abençoe, Senhor, os nossos governantes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E é em nome do seu Filho amado que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial.